Ó, vamos falar agora de outro assunto quente. É manchete da Folha de São Paulo agora, mais informações a respeito de André Janones. Assessores acusam o Janones de rachadinha e um deles fala em pagamento em dinheiro vivo. Já há 3 dias a gente está acompanhando aí alguns áudios que estão sendo divulgados, né? Tudo isso a partir de uma denúncia de um ex-assessor de Janones, um ex-auxiliar dele, e é o segundo, inclusive, foi mais um que apareceu agora, a afirmar que o deputado cobra de volta parte do salário da equipe de gabinete. Bom, a reportagem de hoje do Ranier Bragon, da Folha de São Paulo, diz que 2 ex-assessores do deputado federal André Janones afirmaram ao jornal Folha de São Paulo que o parlamentar promove esquema de rachadinha em seu gabinete, ou seja, embolsa parte dos salários pagos a esses assessores. Cefas Luiz Paulino e Fabrício Ferreira de Oliveira trabalharam no gabinete de Janones entre fevereiro de 2019 a novembro de 2021 e setembro de 2022, respectivamente. Ou seja, a novidade nesse caso, neste momento que nós estamos trazendo aqui, não tem a ver com a eleição de Janones e a disputa dele para a Prefeitura de Belo Horizonte, e sim com a atuação dele já como deputado em Brasília. As suspeitas contra o parlamentar, que integrou a linha de frente da campanha de Lula nas redes em 2022, vieram a público após o site Metrópolis revelar um áudio de 2019 em que Janones, em seu primeiro mandato como deputado, informou a assessores que eles teriam que devolver parte do salário para que ele pudesse reconstruir seu patrimônio. A maioria dos que ganhava salário alto repassava de volta parte do que recebia, foi a que afirmou um deles ao jornal Folha de São Paulo. De acordo ainda com esse ex-auxiliar, a destinação do dinheiro do parlamentar se dava em dinheiro vivo. Eles colocavam esse dinheiro em espécie em um envelope e iam para Brasília. E só a Polícia Federal quebrar o sigilo de todos os assessores para ver a dinâmica desses saques. Essa é uma fala aí, entre aspas, do Fabrício ao jornal Folha de São Paulo. Fabrício chegou a formular a denúncia ao Ministério Público de Minas Gerais em janeiro de 2022, que encaminhou o caso à Procuradoria-Geral da República devido ao foro privilegiado. No Supremo Tribunal Federal, as acusações tramitam desde maio e estão na relatoria de Luiz Fux. Bom, ontem a gente conversou aqui com o André Janones, ao vivo no nosso All News. Eu, Josias e Sakamoto entrevistamos André Janones. Ele negou qualquer prática de rachadinha e falou, na verdade, que a sugestão dele, que não foi aceita pela advogada dele, era uma espécie de vaquinha. Vamos ouvir o que disse ontem André Janones, ao vivo aqui no UOL. Eu estou absolutamente tranquilo, porque, como eu disse, ainda que a gente possa aqui divagar longamente, filosofar sobre se o que eu falei constitui ou não um ato antiético, uma coisa é indiscutível. Nenhum ato foi praticado, logo não se tem materialidade, se não se tem materialidade, não se tem crime. Então, eu estou dando essa entrevista aqui, eu estou falando sobre esse assunto, a gente está falando aqui sobre questões éticas, se ali tinha ou não tinha ilegalidade. Ninguém está falando de questões jurídicas, porque questões jurídicas não são possíveis sequer de serem debatidas, uma vez que, como eu disse, repito, sequer a vaquinha, que é legal, sequer ela foi colocada em prática. E aí, Josias, o que muda, né, nesse caso aí do Janones, com mais uma reportagem, agora do jornal Folha de São Paulo, não estamos nem falando dos áudios, mas sim declarações de ex-assessores de Janones, falando que essa prática acontecia e agora ele dizendo em dinheiro vivo. O caso vai mudando de patamar, Fabiola, a cada dia. Já estava muito mal posta a história do deputado Janones. Essa conversa de vaquinha e tal, e ele dizia para nós na entrevista, ouçam todo o áudio. Ocorre que ouvir todo o áudio
não apaga o miolo da encrenca que está no trecho em que a voz dele soa numa conversa vadia, em que ele fala que sugere que assessores receberiam uma importância superior, a mais, na expressão dele, e depois teriam que devolver esse dinheiro para que ele resolvesse pendências financeiras que adquiriu quando disputou uma prefeitura ali do interior de Minas Gerais, perdeu a prefeitura e perdeu patrimônio, mais de 600 mil reais, segundo ele. Está lá, está gravado, então não tem como apagar esse trecho da gravação. E não tem nada implícito, é tudo muito explícito. É, de fato, um diálogo vadio. A esse diálogo acrescentaram-se depoimentos de ex-servidores do gabinete do André Janones. Havia um já, do servidor Cefas Luiz Paulino, que dizia claramente que presenciou cobrança de rachadinha no gabinete do deputado André Janones. Agora, há mais um ex-servidor, chamado Fabrício Ferreira de Oliveira. Ambos foram ouvidos, o Cefas e o Fabrício, foram ouvidos pelo Ranier Bragon, que é um repórter seríssimo da Folha de São Paulo, e estão dizendo, ambos dizem, que havia cobrança de devolução de parte do salário para o André Janones em dinheiro vivo. Isso é rachadinha para os íntimos, mas para os operadores do direito, isso é peculato. E no entendimento geral, se trata de corrupção, porque você está desviando um dinheiro do cofre público, dinheiro repassado pela Câmara, para o bolso do parlamentar. E o servidor público serve de intermediário. Um deputado, Fabíola, recebe mais de 100 mil reais como verba de gabinete. E ele pode contratar entre 5 e 25 auxiliares. Alguns contratam menos, porque pagam salários melhores, outros contratam mais, pagando salários menores. 25 servidores é muita gente, é coisa que você não encontra em muitas microempresas, até pequenas empresas. É muita gente para um gabinete, 25 pessoas. E essa autorização, esse dinheiro é recebido no pressuposto de que o parlamentar contratará gente qualificada para assessorá-lo no exercício do mandato, e não apaniguados que se disponham a repassar parte do salário para o dono do gabinete. Então, nós estamos falando disso, é dinheiro público repassado para o gabinete do parlamentar para que ele contrate gente qualificada para assessorá-lo. Acho até que isso não deveria nem existir, porque já há assessores muito qualificados na Câmara, no Senado, recebendo régios salários altíssimos. Há meninos aí preparadíssimos que fazem concurso na Câmara, no Senado, e entram ganhando salários próximos de 30 mil. Essa pessoa fica até sem estímulo para progredir na carreira, porque quem entra numa carreira já ganhando esse tipo de salário não pensa em progressão, não pensa em evolução, mas esse é o quadro que existe no Congresso. A despeito disso, a despeito de ter esse quadro preparadíssimo, já à disposição dos parlamentares, eles ainda são autorizados a contratar esse núcleo sem concurso, pela janela, gente entrando de qualquer maneira nos gabinetes. E aí você descobrir que um parlamentar está desviando parte do salário, é desalentador, Fabíola. Se você descobre que esse parlamentar é justamente o que estava criticando o bolsonarismo com toda a efervescência que é utilizada pelo André Janones, aí é mais desalentador ainda. Mas não é o primeiro caso, não será o último, porque esse tipo de procedimento costuma ficar impune. Que o diga Flávio Bolsonaro, que o diga a família Bolsonaro, que tem um empreendimento baseado na rachadinha, no desvio de verba de gabinetes. Então, como a impunidade vigora, aqui também não há indício de que o Janones ou auxiliares dele venham a ser punidos. E na explicação dele ontem aqui, né, Josias, eu até pedi para ele definir se aquele pedido dele, que foi negado pela advogada, porque a advogada dele alertou ele, não pode fazer isso. E aí ele dizia que... Ele diz, né, Fabíola?
Ele diz que a advogada alertou e que não foi diz. feito. Agora, os assessores estão dizendo o contrário, né? Assessores dizem ao contrário, dizem que aconteceu isso, né? E que basta a Polícia Federal pedir os extratos e que vai conseguir comprovar. Ou seja, é preciso uma investigação, né, Thales? Agora, uma investigação nesse caso pode fazer com que ele perca o mandato dele e mais. Claro que isso está sendo muito utilizado pela oposição para atacar o Lula, né? No que isso respinga no presidente Lula, Thales? Só no fato de o Janone ter sido um apoiador grande do Lula durante a campanha. Mas não há nenhuma correlação fora essa, de ser uma pessoa que apoiou o Lula. Agora, o Janone, ele já tem condição de ser punido. Ele falou que não houve, não se completou. Existe o assassinato, existe a tentativa de assassinato. Se não se completou o ato de corrupção, isso daí foi uma tentativa de corrupção. Tem outra questão aí, que é o assédio sobre os funcionários. Isso a gravação mostra. Então, ele assediou os funcionários e ele, no mínimo, tentou um ato de corrupção, de desvio do dinheiro público. E outra questão é o seguinte, o Congresso julga, existe uma comissão de ética. O Congresso não julga se o sujeito foi condenado ou não. Né? O Congresso julga a questão ética. E na questão ética, é evidente que o Janone se embaralhou todo, se sujou todo, e eu acho que ele também será punido politicamente, porque esse tipo de político que faz campanha baseada na moralidade, no ataque aos outros, etc., ele atacou a questão da rachadinha, muito. Atacou os bolsonaristas que faziam rachadinha. Então, esse tipo de político que faz... Já há outros casos no passado, de políticos que fizeram campanha em torno da moralidade, da defesa da moralidade, etc., que uma simples denúncia acabou com a carreira dele. Eu acho que o Janone corre sério risco de ter a carreira política dele sofrer um ponto final a partir daí. Ele vai ficar aí, talvez, acho difícil ele ser cassado por uma questão política. Eu acho, não sei se vai ter ali maioria disposta a caçar do ponto de vista ético, porque se a moda pega, tem muita gente ali que, do ponto de vista ético, já devia estar caçada há muito tempo. Mas não tem... A questão ele já tentou cometer o crime. Isso é claro, a gravação é clara. Não existe assassinato e tentativa de assassinato. Os dois têm que ser punidos. Existe corrupção, tentativa de corrupção. E existe assédio, que ele cometeu assédio sobre seus funcionários. Isso é evidente, a gravação mostra. Não, e o que chama a atenção é que ele não se arrepende, né? Eu perguntei para ele, você se arrepende? Ele falou, não fiz nada de errado. Ele não considera errado isso. Isso que me chamou a atenção, né, ontem na entrevista. Você não ficou surpreso com isso, Josias? Ele não considerou errado esse pedido dele. Não considerou errado. É claro, faz parte da defesa dele, mas será que vale a pena ele seguir nesse discurso até o final? Ele ficou encurralado, né, Fabíola? Porque uma coisa é você ter um servidor falando, olha, existe rachadinha no gabinete do fulano de tal. E o fulano de tal vai dizer, não tem nada disso. Outra coisa é você ter que se contrapor a uma gravação. E a gravação é muito explícita. Não há como tergiversar. Existe uma gravação. Nesta gravação, a voz do parlamentar soa nítida e essa voz está dizendo, olha, alguém aqui vai receber um salário maior e vai me repassar esse salário. E ele é explícito, ele diz, eu contraí uma dívida, perdi mais de 600 mil, e especifica, perdi um carro, um imóvel, a poupança, e é preciso recuperar isto. Então fica muito explícito que ele estava pagando com dinheiro
da Câmara um salário maior para determinados servidores, inclusive na gravação ele aparece, depois vamos conversar individualmente, e pagava um salário maior no pressuposto de que o assessor devolveria um pedaço para que ele quitasse uma dívida que ele dizia ter assumido numa campanha para a prefeitura. Então, é tudo muito explícito. Não resta a ele, senão assumir a culpa, o que não me parece ser a disposição dele, ou arrumar desculpas que são, infelizmente, muito esfarrapadas, porque o deputado não está se contrapondo a uma alegação de um ex-assessor, ele está se contrapondo à sua própria voz, e a voz dele soou muito nítida naquela gravação, Fabiola. É algo constrangedor. Por isso é que você estranhou, e eu também, que ele não, isso não tem nada de anormal, porque uma advogada me alertou e isso não foi feito, agora vem os auxiliares todos e dizem, não, foi feito sim, teve rachadinha lá. Realmente é uma encalacrada da qual não é fácil sair. Ele precisaria arrumar desculpas menos esfarrapadas, mas muito difícil, num caso tão roto, é muito difícil você se sair dele com desculpas assim tão esfarrapadas.